Oi, gente, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à segunda palestra do nosso evento. Meu nome é Jéssica. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, castanhos, soltos, abaixo do ombro, com fone de ouvido preto apenas no ouvido esquerdo, com óculos de armação redonda, de cores preta e dourada, e atrás de mim tem uma parede branca e um sofá marrom. Antes da gente iniciar a nossa palestra, eu gostaria de lembrar para vocês que a gente vai realizar um sorteio. O resultado vai ser disponibilizado depois e a gente vai entrar em contato com quem ganhou. Na palestra de hoje, a gente vai sortear 3 exemplares do livro Sujeito Contemporâneo, Saúde e Trabalho, da editora do Fiscar. Nas redes sociais da semana, a gente tem mais detalhes sobre esse parceiro e outros também. O link do sorteio e o link de presença para essa palestra já estão aqui embaixo no box de descrição para os inscritos preencherem, tá bom? O chat do YouTube, que está aí para vocês olharem, vai ser usado para que vocês façam perguntas, comentários, sugestões ao longo de toda a palestra. E aí, além disso, a gente tem também no box de descrição um formulário de dúvidas, que pode ser usado em algumas situações. Caso a gente tenha que desativar o chat do YouTube, desconsiderar o chat do YouTube devido a comentários preconceituosos que não respeitam os direitos humanos, mas aí a gente vai avisar vocês que todas as perguntas vão estar sendo direcionadas para esse formulário de dúvidas. Para pessoas cegas de baixa visão, que prefiram mandar suas perguntas nesse formulário de dúvidas, se for mais fácil, fiquem à vontade, a gente vai estar de olho também. E caso você tenha uma dúvida que não foi respondida ao longo da palestra, não se preocupe, você pode mandar nesse formulário de dúvida e o palestrante vai tentar responder o máximo possível de perguntas. Hoje a gente vai contar com a presença do Fernando Braga Costa. Ele é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP São Paulo, autor de Homens Invisíveis pela editora Globo, em 2004, professor universitário desde 2002. O Fernando tem 20 anos de experiência clínica em psicologia. Ele é idealizador e coordenador do programa Vivendo o Trabalho Subalterno, em 3 edições consecutivas, de 2017, 2018 e 2019, na Escola Judicial do TRT Primeira Região e primeira edição, em 2019, na Escola Judicial do TRT da Quarta Região. O Fernando também é coautor do livro Vivendo o Trabalho Subalterno, as experiências de 12 magistrados, da editora do TRT da Primeira Região, de 2018. Palestrante desde 2003, o Fernando tem mais de 500 horas certificadas. E hoje ele vai falar sobre a saúde mental do trabalhador invisibilizado e precarizado no contexto da pandemia. Oi, Fernando, muito obrigada pela sua presença e pode ficar à vontade para iniciar sua fala. Obrigado. Olá a todos, eu que agradeço esse convite maravilhoso para poder estar conversando um pouco com vocês a respeito de um tema que é tão urgente e tão urgente há tanto tempo, né? A comissão que organiza o evento me solicitou uma autodescrição. Achei uma coisa muito importante, uma coisa absolutamente sensível e nunca haviam me solicitado isso, né? Para que as pessoas com alguma limitação visual pudessem imaginar mais ou menos quem lhes fala, né? Eu começaria dizendo que eu sou a cara do privilégio, né? Eu sou a cara do privilégio num país escravagista, num país racista, num país machista. Então, por aí vocês já podem adivinhar que se trata de alguém branco, né? No caso, eu uso barba, estou com o cabelo amarrado na medida do possível, embora não seja praticamente disponível aí, né? Talvez se eu fizer assim, enfim, alguma coisa seja possível ver. Eu uso um fone como se eu fosse um DJ, assim, por cima da cabeça, tipo tiara e tal. Atrás de mim tem o meu consultório. Então, tem o quê? Tem um divã, tem uma poltrona, uma geladeira, café, uns quadrinhos dos Beatles. Eu não sei se é possível ver ou identificar. De qualquer forma, já informo que é John, Paul, George e Ringo. E gostaria de começar
contando uma parte da minha história como estudante de psicologia. E certamente foi a parte mais aguda da minha experiência durante 15 anos dentro da Universidade de São Paulo, desde a graduação até o término do doutorado. Por solicitação vinda dos professores de uma disciplina chamada Psicologia Social, alguns estudantes, 70 na verdade, 69, um deles se recusou à experiência, fomos trabalhar em profissões braçais, por um dia. Então, além das provas e avaliações convencionais, todos nós assumimos uma profissão que não exigisse qualificação técnica nem escolar. Eu fui trabalhar como gari dentro da própria cidade universitária e tive inúmeras experiências já naquele primeiro dia de trabalho, que na verdade era para ter sido o único, né, que me chamaram muito a atenção e ficaram marcadas na minha memória já há 25 anos, então eu suponho que eu vou lembrar disso para o resto da vida. Eu queria destacar uma dessas experiências, porque é justamente sobre o tema que eu pretendo conversar com vocês. E quando eu falo conversar, é conversar mesmo, né? Para que isso aqui não seja uma tarefa enfadonha ou que nos coloque numa situação em que eu possa dominar, né, aquilo que, em princípio, se intui como verdade. Já perto da hora em que os garis fazem as suas refeições, eu precisei passar dentro do Instituto de Psicologia, onde eu estudava, lugar que eu frequentava como estudante, portanto, usando, em geral, bermuda e camiseta, ou calça jeans e camiseta. Eu imaginava que, vestido com o uniforme de gari, eu fosse chamar a atenção dos meus colegas de classe e até de alguns professores, né? De fato, no horário que eu passei por ali, tinha muita gente conhecida, mas eu fui, a cada passo, perdendo a esperança de que alguém pudesse me reconhecer ou mesmo me cumprimentar. Foi uma situação única para mim, né, até aquele momento. Eu nunca havia passado por aquele tipo de coisa, porque tudo relacionado ao reconhecimento da presença humana que eu estava habituado, né, era um lugar que eu frequentava, tudo se perdeu, né? Então, não é que ignoraram a minha presença, eu fui automaticamente apagado da cena pública. No dia seguinte a essa experiência, uma experiência, como eu disse, absolutamente intensa, eu fui conversar com um dos professores responsáveis pela disciplina, relatei o ocorrido, e ele disse, pois parece que você realmente se sentiu invisível. Bom, diante daquilo, eu estou falando do segundo semestre do segundo ano, né? Portanto, o meu quarto semestre na psicologia, eu disse, eu quero estudar isso, eu quero fazer uma iniciação científica sobre o tema. E o professor, que depois acabou sendo meu orientador, disse, mas você quer pesquisar o quê? Eu falei, eu quero pesquisar isso aí, da gente ficar invisível. Ele disse, mas não existe nada sobre o tema, né? Como você pensa que você vai pesquisar isso? Eu disse, como assim não existe nada sobre... Não existem estudos sobre as pessoas se sentirem invisíveis, né? Como eu me senti? E ele disse, não. Eu falei, bom, então como é que a gente faz? E disse, olha, eu posso te indicar algumas leituras, né? Posso te indicar alguns autores prestigiados que falam, né, a respeito dos temas caros da psicologia social, mas você não vai encontrar nenhuma referência específica sobre sentir-se invisível ou ser invisível. Eu falei, bom, então como é que a gente faz? Ele disse, tem uma condição, você vai ter que voltar a varrer, você vai ter que voltar a trabalhar como gari. E eu topei, né, imediatamente. Foi uma experiência riquíssima. E conforme o tempo foi passando e a iniciação científica foi ganhando corpo, eu fui cada vez mais me inclinando a persistir no tema, e por essa razão virou um mestrado, na sequência virou um doutorado, e por isso
o período completo que eu me dediquei ao trabalho de gari ficou compreendido em torno de 10 anos, né? Então, eu 2 vezes por semana, sempre meio período, né? Ao longo desses 10 anos, ia para a universidade, mas com a roupa de gari, né? E varria, limpava, enfim, recolhia o lixo, no mesmo lugar em que nos outros dias, nas outras oportunidades, eu transitava como estudante. Eu estou dizendo isso para contextualizar um pouco de onde eu estou partindo, porque a despeito de praticamente 23 anos de experiência clínica, a despeito de trabalhar com psicanálise, eu fui convidado para esse evento para falar sobre isso, né? Eu fui convidado para falar sobre uma coisa que não é nem exatamente ser psicólogo e também não exatamente ser gari, né? Porque eu não posso dar uma de falastrão, né? E dizer que eu sou um ex-gari ou já fui gari. Seria o mesmo que dizer que eu tenho um histórico de atleta, né? Um histórico de gari. Faltou dizer na autodescrição que, eventualmente, quando a minha fala estiver descontinuada, é porque eu esqueci o que eu ia falar e o fluxo do meu pensamento se interrompeu, ou porque eu estou tomando água numa caneca vermelha que tem a imagem do Karl Marx. A segunda história que eu quero contar, para provocá-los, e eu pretendo ser realmente breve na minha exposição, para prestigiar as perguntas que vão aparecer e o debate que eu desejo estimular. Eu, alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, tive num resort em Pernambuco. Um resort numa praia chamada Serrambi. Acho até que o nome do resort era esse, mas pouco importa, porque quem já teve em algum resort, e eu tive o azar de estar em vários, resort é tudo igual, né? A ideia do resort é ser uma ilha da fantasia, uma ilha de segurança, em um lugar pobre, um lugar muito precário, que vai favorecer os proprietários do resort explorarem a mão de obra, explorarem os moradores daquela localidade. É sempre um lugar, obviamente, muito bem cuidado, muito bonito e cercado de uma natureza exuberante, né? Então, o que diferenciava esse lugar, né, foi o que aconteceu naquela ocasião e não exatamente o lugar propriamente dito, porque, repito, os resorts são absolutamente idênticos uns aos outros, né? Tirando uma ou outra situação enfim, uma localização que seja um pouco mais aprazível, um pouco menos aprazível. Eu estava na beirada da praia, e tem aquele fluxo, né, de hóspedes, de banhistas que estão ora na piscina, ora na praia. Eu estava na beira da praia, ainda na areia, e observei que tinha uma arara linda, né? E essa arara circulava entre os banhistas, circulava entre os hóspedes, né? E nesse momento ela estava ali, na minha frente. Ela andava assim de um lado para o outro, e eu tive muito medo que essa arara, de repente, resolvesse voar, esbarrasse em alguém, ou fosse machucada, pisoteada, ou algo parecido, né? Eu fiquei tenso com aquilo, mas a arara parecia assim bastante habituada. Eu fiquei longos minutos observando a arara, que era de fato assim muito exuberante, muito bonita, com uma coloração preponderantemente azul e vermelha, um azul bem forte, um vermelho bem forte, e nada da arara voar. Depois desses longos minutos, um rapaz funcionário do hotel, trabalhador do hotel, vinha passando por mim, me cumprimentou, eu respondi ao cumprimento, estiquei um pouquinho a prosa e disse: poxa vida, mas que arara bonita, não essa que está aqui? E ele não ficou nem um pouco surpreso com o meu comentário e disse: todo mundo fala, ela é realmente muito bonita. E meio que já saiu andando. E eu, talvez interrompendo, né, a tarefa que ele tinha para realizar, disse: não é perigoso
ela voar e, enfim, esbarrar em alguém, se machucar ou coisa parecida, você não se preocupa não, porque ela não vai voar. Eu disse, não, eu já imaginei um adestramento, né, alguma coisa assim, enfim, um comportamento treinado, coisa parecida. Ele disse, não se preocupe, ela não vai voar porque as asas foram cortadas. As asas, portanto, haviam sido cortadas de uma tal forma que ela podia, talvez, obter assim, um desempenho como um pequeno voo de galinha, né, ou coisa parecida. É difícil falar a respeito disso. É muito difícil. Eu não sei o que é mais difícil, se é falar dessa crueldade, né, de alguns seres humanos contra animais, ou se é fazer a ponte, se é fazer a analogia para aquilo que eu preciso dizer para vocês. A condição do trabalhador braçal, especialmente, né, e especialmente no Brasil, é a mesma condição da arara. A abolição da escravatura no Brasil foi, na verdade, um golpe de Estado. Foi alguma coisa que serviu para iludir uma série de setores da sociedade, a fim de continuar, obviamente, explorando uma mão de obra miserável e sem condições, não é, de alçar voos um pouco mais longos. Então, veja que não interessa se a arara ela está dentro de uma gaiola, por mais bonita e grande que ela seja, ou se a arara está solta, mas com as asas cortadas, né? Então, o trabalhador pobre no Brasil, que em geral é um sucessor por herança, é alguém que na sua ancestralidade conhece os índios, conhece o povo negro, né? Esse trabalhador nada mais é do que um escravo que recebeu uma nova nomenclatura, né, que é de trabalhador assalariado. Da mesma forma como os entregadores, né, vinculados a essas plataformas de entrega, também são escravos, né? Não adianta mudar o nome que se dê a um vínculo que é um vínculo predatório, um vínculo opressor, e que, inclusive, depende da precariedade, da condição de subsistência dessas pessoas, tá? Para que se obtenha um enorme lucro, né? Os nossos trabalhadores são os escravos contemporâneos. Eu procurei algumas definições sobre golpe, e o Brasil é claramente o país do golpe, né? O Brasil é um país que foi invadido em seu território, índios que eram o povo original foram dizimados, para cá foram arrastados negros africanos que tiveram também assassinados não só os seus parentes, os seus familiares, mas também a sua cultura, a sua língua, né? As suas raízes e tudo mais. E eu fui me dedicar a escrever um pequeno parágrafo, que eu vou pedir licença a vocês para ler, para deixar um pouco mais consistente o que eu quero dizer sobre a ideia de golpe. Tá? Golpe pode ser um murro ou um soco, batida, uma pancada. Supapo é também um golpe. A consequência de um golpe denomina-se contusão. Pode ser também ferida ou ferimento. Ocasionalmente apresenta-se como lesão. Não raramente constitui trauma ou traumatismo. Às vezes, um corte. Pode ser fissura ou talho. Causa abalo. É um choque. Golpe pode fabricar a desgraça. Traz infelicidade ou infortúnio. Um golpe pode rasgar. Artimanha é golpe. Tramóia é golpe. Um truque é um golpe. Toda fraude ou falcatrua, embuste, rombo. Golpe é uma forma de roubo ou de desfalque. Motim também é golpe, assim como é a armadilha. Golpe é artifício. Conluio é um golpe. Golpe pode ser cambalacho.
é uma cilada ou um engodo. É engano. Uma farsa ou uma manobra são golpes. Mutreta é golpe. O golpe é uma forma de trapaça. Veja que, para cada alteração da legislação trabalhista, isso vale para qualquer país, inclusive no Brasil, né, sempre houve antes um avanço do mercado dentro do capitalismo que, como estratégia, já pretendeu uma exploração um pouco maior. Então, é aquela coisa, você tem uma propriedade, você tem uma casa, né, e a cerca elétrica só é construída depois que alguém já saltou o muro ou imaginou que pudesse saltá-lo para obter vantagem sobre isso. Então, a legislação trabalhista ela está sempre correndo atrás de, em geral, tentar, muitas vezes em vão, proteger o trabalhador dos predadores, né? Dos capitalistas, sejam eles os grandes capitalistas ou os pequenos capitalistas, mas que sempre visam obter lucro em cima do fato de que os trabalhadores precisam sobreviver. A comissão da Organização da Semana de Psicologia me colocou aqui alguns tópicos, alguns eixos, e eu queria garantir que nós não deixássemos de passar por qualquer um deles, né? Então, existe uma pergunta aqui, né, eu diria, sobre o fato de que os trabalhadores que são considerados essenciais durante a pandemia, porque também existe esse foco de falarmos sobre os trabalhos invisíveis ou os trabalhadores invisíveis dentro da pandemia, não recebem nenhum tipo de auxílio, né? O que podemos falar a respeito disso, né? Podemos falar aquilo que é óbvio, está, né? Na cara de todo mundo, né? Não há sujeito, né, dentro desses uniformes, não há sujeito que faça entregas, não há sujeito que trabalhe com limpeza, que seja visto de fato como um cidadão, que seja encarado de fato como uma pessoa que também tem desejos, né, que também tem limitações e que também precisa ser cuidado, né? A pandemia que a gente está vivendo nesse ano de 2020, essa grande infelicidade, não é muito diferente daquilo que a gente observou pós-acontecimentos em Brumadinho ou mesmo em Mariana, ou tudo aquilo que a gente vai observar novamente no final do verão, né, em fevereiro e março de 2021, que é o fato de que as populações que estão expostas a esses eventos, vamos dizer, desastrosos, a população exposta é sempre a mesma, né? Se a gente está falando de Brasil, a gente deve considerar os favelados, aqueles que moram nas periferias, aqueles que acabam sendo empurrados para as margens de rios ou córregos, que moram de forma indigna, pendurados em encostas, né? Então, o iFood fez um papelão, né, quando começou a ser acusado justamente de deixar os trabalhadores na mão, dizendo que disponibilizou, enfim, uma ninharia de reais, perto do que é o grande lucro que eles têm, né? E, obviamente, gastou muito mais veiculando propagandas, né, melodramáticas, em horário nobre, inclusive durante o Jornal Nacional, para tentar passar pano, né, sobre a sua responsabilidade e aquilo que deveria fazer continuamente, né? Não precisaria de um apelo popular para realizar esse tipo de obrigação. Há aqui também a solicitação para que a gente faça essas considerações sobre o quanto que a pandemia expõe mais essas pessoas,
né? O que eu também considero absolutamente óbvio, né? Então, imagine, por exemplo, que um psicólogo pode continuar trabalhando na clínica quando os seus pacientes permanecem em vínculo mesmo online, totalmente protegido, não é? Coisa que um gari não pode fazer, coisa que uma faxineira raramente tem condições, né? Que dirá as pessoas que estão na linha de frente ou mesmo essas pessoas que trabalham nos correios. Na sequência, seria interessante que a gente considerasse como se sentem essas pessoas, como se sentem esses trabalhadores novamente desprezados, novamente desprestigiados, novamente esquecidos, novamente invisibilizados, né, diante de uma situação tão drástica, né? É óbvio que essas pessoas estão mais expostas, e é óbvio que para quem controla o capital, e também, por que não, para quem tem controlado o Estado ultimamente, pouco importa o sofrimento dessas pessoas, né? Haja vista a forma como o governo federal tem lidado com as mortes ou com o cuidado com as pessoas, né? E nós ainda somos obrigados a assistir um discurso internacional, né, na plataforma da ONU, em que se mente a respeito da condição do país, né? O que é obviamente grave, né? É um escárnio para quem tem um pouco de lucidez, um pouco de discernimento. Perdão. A última pergunta aqui que eu prometi inicialmente tentar responder é sobre políticas públicas ou ações do Estado para dar suporte a esses trabalhadores, né? É um grande problema. É um grande problema, porque, na verdade, o Estado brasileiro é uma espécie de marionete na mão de quem é dono do dinheiro, né? Então, são favores trocados, são situações de corrupção que fundam o Estado brasileiro, e quem teria condições, né, de implementar algum tipo de política pública teria que enfrentar grandes banqueiros, grandes industriais, né, grandes redes de lojas, o que obviamente seria afrontar justamente os sujeitos que, em princípio, financiaram essas campanhas políticas, né? Então, imagine, por exemplo, né, se de repente houvesse alguma política pública, né, que ferisse o ego do dono da Havan. Como é que ficaria a situação entre o dono da Havan e o governo federal, né? Como ficaria caso o governo resolvesse de fato proteger o trabalhador, né? Certamente que os grandes proprietários de lojas, né, ou mesmo especuladores do mercado financeiro, não gostariam absolutamente nada dessa situação. Eu fico pensando sobre uma ou algumas lacunas muito perceptíveis na nossa formação como psicólogos. Observo isso também já há algum tempo na faculdade de medicina em que eu leciono, e também na formação dos advogados, né, ou dos juristas, uma vez que eu tenho frequentado escolas judiciais pelo país, trabalhando com juízes e desembargadores. Há pouca consciência, há pouca lucidez sobre processos históricos, quase que nenhum conhecimento sobre princípios de economia política. Nós aprendemos e estudamos muito pouco sobre sociologia, e é muita coincidência para ser só coincidência isso não ser um tipo de estratégia, né? Isto é, a universidade, de alguma forma, refém, né, de alguns interesses, e por essa razão fragmentando
toda forma de saber, toda forma de conhecimento. A Jéssica aqui me avisando que faltam 5 minutos e eu achei que ia falar só 10, portanto já falei 25. Então eu vou interromper para poder ouvir as perguntas de vocês. Mas só para concluir esse último pensamento, né? A própria maneira como se pensa a respeito dos cursos de graduação no nosso país já reflete, né, o quanto que o mercado, né, controla, inclusive, a universidade. Então, sem mais demora, eu vou aguardar aqui que a Jéssica se manifeste e leia alguma pergunta que as pessoas tenham colocado, tenham postado, para a gente poder conversar coletivamente sobre o tema. Obrigado pela atenção de todos desde já. Oi, Fernando, muito obrigada pela sua fala. Eu gostei muito que você falou dos pontos que a gente tinha conversado, né, sobre a sua experiência na graduação e sobre a invisibilização de alguns trabalhadores. Eu achei muito interessante essa história que você contou da arara, e essa analogia, assim, foi perfeita para entender um pouco mais sobre como isso funciona, assim. Várias pessoas aqui no chat falaram que elas estão muito felizes em ver você falando com a gente, falaram muito obrigada por você representar e falar sobre essa categoria um pouquinho mais. É minha família, é todo mundo da minha família. Uma moça falou que está muito feliz em te ver, que ela leu sua tese, recomendou sua tese para os alunos. Outro aqui falou também que o seu livro Homens Invisíveis mudou a vida dele. Puxa, quem é essa pessoa? O João Marcos. Uma pergunta dele também. A gente vai mostrar depois no final, a gente vai aqui na ordem. As pessoas gostaram muito da sua fala. A gente pode seguir para as perguntas? Claro, estou à disposição de vocês. Lamento até ter falado mais do que eu pretendia. Imagina, foi super pertinente, fica tranquilo. Beleza, a gente tem essa primeira pergunta, que é da Maria Clara, e ela perguntou o seguinte: tendo em vista que os serviços dos psicólogos ainda se configuram como algo para as elites, quais os caminhos você acha que podemos construir para nos aproximar dessa população? Maravilha, vou responder a Maria Clara. Sabe o que eu me lembrei agora, Jéssica? Eu esqueci de dizer que eu estou usando camisa preta na coisa da autodescrição que vocês me pediram. Então, peço desculpas à comissão e aos que eventualmente ficaram sem essa informação, e isso foi decisivo. Maria Clara, eu sou bastante radical com relação a isso, né? Eu não acredito em nada que venha como pensamento ou como abstração de cima para baixo. Eu creio que para a psicologia ou mesmo para a psicanálise, que é a minha área específica, para que deixe de ser algo de elite, nós precisaríamos transformar os nossos cursos de formação em algo muito colado à experiência do trabalhador, né? Em algo que faça o estudante de psicologia viver pelo menos por um dia, né? Ou quem sabe por uma semana ou um mês, né? Eu gostaria que nós vivêssemos durante a graduação inteira, na verdade, algum tipo de dedicação, né, que nos aproximasse de verdade dessas pessoas. Então, por que nós não poderíamos revolucionar a forma como fazemos a limpeza do nosso campus? Por que estudantes de psicologia não poderiam trabalhar lado a lado com as pessoas que fazem a limpeza do prédio de aulas, por exemplo? Será demais pensar nisso? Será um absurdo considerar que nós poderíamos nos responsabilizar pela sujeira que nós próprios fazemos, né? Então, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, né? Então, nesse sentido, e agradecendo a pergunta da Maria Clara, que eu acho muito, muito, muito pertinente, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. E nós temos obrigação moral de dar o primeiro passo em direção a essa gente oprimida, né? Eles precisam da gente tanto quanto nós precisamos deles, né? E há um aprendizado mútuo
essencialmente importante, eu diria. Maria Clara, se eu não te respondi como você merece, você volta a mandar a pergunta, tá? Se for assim, uma resposta mais ou menos. Tranquilo. A gente tá olhando aqui no chat. Se a Maria Clara falar alguma coisa sobre isso, a Tá bom. gente sinaliza. As pessoas estão super falando que elas querem muito ler o seu livro e conhecer mais sobre o seu trabalho também. Tá. Que legal. A segunda pergunta é da Júlia. E a Júlia queria saber mais sobre a sua pesquisa e se na época teve algum empecilho ético. Não houve empecilho ético porque nós, desde o começo, cuidamos disso, né? Então, primeiro de tudo, os trabalhadores estavam informados, né, que um playboy, um estudante rico, um burguês da USP iria trabalhar com eles. Estavam informados sobre, inclusive, quais eram os propósitos da pesquisa. Tudo para ser implementado nas universidades, né? Nas universidades públicas, inclusive, passa por uma comissão de ética. E eu, nessa época de iniciação científica, fui bolsista do CNPq, e já àquela altura havia indicação para que todos os diários de campo, porque tinha isso também, né? Ao final de cada dia de trabalho, eu precisava escrever um diário sobre tudo que tinha acontecido. Embora eu nunca conseguisse escrever no mesmo dia, porque, primeiro, eu chegava em casa e ia direto para o banho, primeiro de tudo, o banho não era por uma questão de limpeza, era para minha mãe não perceber que eu estava chorando, porque era muito difícil, era muito pesado. Então eu ficava um tempão lá chorando, aí depois eu pegava o caderno do diário de campo, dos diários, e fazia pequenas anotações para me lembrar da sequência cronológica das coisas, para só no dia seguinte, assim, mais recuperado emocionalmente, poder continuar escrevendo. E já havia naquela época, Júlia, a indicação para que eu considerasse quase como se fosse uma obrigação minha substituir os nomes verdadeiros dos trabalhadores, né? E isso foi feito, né? Foi feito imediatamente. Perfeito. Imagino que deve ter sido muito impactante, assim, para você, né? Mesmo você tendo uma classe diferente dessas pessoas, né, eu acho que não é esse o fato que faz ser impactante. Eu acho que qualquer pessoa que se colocasse nesse lugar e se percebesse que não é mais visto, seria um impacto muito grande, né? Uma das hipóteses iniciais da pesquisa era essa, Jéssica. Todo mundo que usa o uniforme de gari vai descrever a mesma coisa, né? E, de fato, aquilo que eu ia conversando com os trabalhadores ao longo dos tempos revelava exatamente isso, né? Então, quando eu contei para eles sobre eu ter me sentido invisível na psicologia, eles deram risada. Falaram assim, mas por que você achou que alguém ia enxergar você vestido de gari? Por que você acha que a gente não usa o uniforme de gari fora do ambiente de trabalho? Ninguém nem vai querer sentar do nosso lado no ônibus, né? Se a gente tiver a sorte de ter um assento, né? Se a gente tiver vestido de gari, né? Então, veja, é uma realidade tão violenta, mas tão cotidiana para esses sujeitos, né? Que nós, que estamos posicionados num lugar mais privilegiado, não fazemos ideia, né? Acho que eu respondi a Júlia. A próxima é da Karen. E ela perguntou se você acredita que o movimento desses grupos invisibilizados atinge a população e, por si só, provoca mudanças, como, por exemplo, o break dos entregadores de aplicativos. Olha, qualquer tipo de greve, qualquer tipo de paralisação é bem-vindo, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir alcançar exatamente o que se pretende, porque a tendência, na verdade, é que, justamente porque o capitalismo empurra a gente para atitudes muito individualistas, né, que a coletividade do movimento se quebre. E mais do que isso, atualmente a gente depende muito dos editoriais de revistas, jornais e da televisão que deem divulgação sobre esses movimentos, né? Então, no caso, se eu passar uma semana sem usar nenhum aplicativo de entrega, né, se nenhum meio de comunicação divulgar o fato de que houve um break, que houve uma paralisação, eu não vou nem ficar sabendo,
né? Então a gente depende muito dessa visibilidade. Até por essa razão, eu chamo a atenção, né, de quem nos assiste, de quem nos ouve, o fato de que algumas pouquíssimas famílias no Brasil, que é um país de dimensões continentais, pouquíssimas famílias são proprietárias de todos os meios de comunicação. Todos os meios de comunicação, né? Na vertical, né? Então, a mesma família é dona numa determinada região do país, né? Do site, do jornal escrito, do jornal da televisão, da emissora de rádio e assim por diante, né? Então, é claro que você vai ter uma triagem das informações, né? O que é típico de um Estado fascista, né? Nós já éramos fascistas sem assumi-lo publicamente, né? Hoje a gente tem plena consciência disso. Hoje está escancarado. Sim, eu acho que principalmente pelo histórico do Brasil, né? Que nem você bem falou ao longo da sua fala. Claro. A gente é um país fruto da escravidão, a gente é um país fruto do estupro. E essas coisas estão muito enraizadas na nossa cultura. E aí, para desconstruir o que a gente tem hoje, todos esses problemas que aparecem assim como uma avalanche, e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, de onde que veio tudo isso? Veio de mais de 500 anos atrás, né? Sim, sim. Estamos em guerra há mais de 500 anos. A próxima pergunta é da Maria Fernanda. Uma pergunta que, como você sugere, eu acredito que seja que a gente faça para contribuir com a mudança desse sistema que estamos inseridos? Puxa vida, é uma pergunta maravilhosa, mas tão difícil de responder, né? Primeiro de tudo, a gente tem que considerar o principal, né? Que existe interesse por parte de uma elite dominante que não haja consciência sobre o quanto que a estratificação social em classes vai beneficiar alguns, não é? E vai oprimir, vai destruir a vida dos outros. Então, existem mecanismos de várias naturezas, não é? Para que essa coisa continue funcionando. Então, várias formas de atuação para manter o regime, para manter o sistema da maneira como ele opera. Eu, de memória, sim, citaria duas situações absolutamente contundentes no século XX, né, que revelaram tentativas revolucionárias com perdas e ganhos, né, com sucessos e insucessos, que foi a experiência de Mahatma Gandhi na Índia, né. Gandhi liderou a independência do país, né, recusando-se, né, e indicando à sua população que se recusasse a consumir produtos industrializados, todos eles vindos da Inglaterra, o que obviamente provocou um desastre na indústria têxtil britânica, né, em Leeds, em Manchester. Gandhi mostrou à população da Índia a importância de ter o domínio sobre a fabricação do sal no seu próprio litoral, coisa que era de propriedade, né, do Império Britânico. Então, criar resistência, né, romper determinadas cadeias de consumo. A gente está vendo agora o boicote planejado e já em curso com relação aos produtos agrícolas brasileiros, né? Você estrangula a economia visando algum tipo de resultado. Foi exatamente aquilo que o Gandhi conseguiu durante, infelizmente, um curto período de tempo, mas conseguiu revolucionar aquela localidade. A outra experiência contundente que me vem à cabeça imediatamente é a Revolução Cubana, né, de 1959. Então, quando Fidel, Che Guevara, enfim, os seus camaradas conseguem tomar o poder em Cuba, eles implementam uma série de políticas públicas, né, que resultaram naquilo que 60 ou 70 anos depois a gente assiste, sobre o fato de que a educação em Cuba é uma educação de primeiro nível, de primeiro mundo. A saúde pública em Cuba, da mesma forma, não existe
não existe criança dormindo na rua em Cuba, né? E aí, obviamente, que alguém vai dizer, mas em Cuba não há liberdade. E aí eu perguntaria para Jéssica, por exemplo. Jéssica, agora no feriado de 12 de outubro, caso não haja mais pandemia e as fronteiras estejam abertas, né? Teríamos a liberdade, Jéssica, né? Cada um com a sua família, não é? Você, por exemplo, viajar para a Grécia ou eu ir para a Austrália, não é? Ao fazer um tour, quem sabe, aí de 30 dias pela Europa, etc. e tal, temos essa liberdade, não temos, Jéssica? Ué, mas então por que a gente não vai? Não é? Não vai, porque para 99% da população não existe condição financeira, não existe condição econômica, não é? Para se viajar simplesmente a hora que quer e abandonar o trabalho, por exemplo, né? Então, quando se fala sobre liberdade, é importante considerar o tipo de mentira que se vende, né, sobre sermos livres no Brasil, por exemplo, né? Você desculpa, viu, Maria Fernanda, aproveitar a sua pergunta para falar de forma assim tão abrangente, enfim, a respeito do assunto. Mas, basicamente, a gente deveria reconstruir a forma como nós educamos as nossas crianças e como nós pensamos o ensino público, né? O ensino público no Brasil é uma máquina de moer gente, é uma máquina de moer sonhos, e nada mais faz do que reproduzir força de trabalho e mão de obra, né? Então, a filha da mulher que trabalha como caixa de supermercado e que frequenta a escola pública não vai poder sonhar muito além disso. Mas eu conheço o exemplo da prima da vizinha da minha tia, que começou como gari e hoje é juíza. Muito bem, que ótimo. Quantos exemplos desses nós temos no Brasil? É um outro problema do capitalismo, não é? A gente oprime, a gente massacra a grande parte da população e a gente pega uma exceção, um exemplo pequenininho e diz, olha, tá vendo? Olha que maravilha onde essa pessoa chegou, né? O que é uma grande perversidade, na verdade, uma grande perversidade. Então, obviamente que um sujeito como eu, quando chega à beira do vestibular, né, é um Rottweiler, né? Não é um Chihuahua, né? Nascido em condições de poder ter o que comer, sem se preocupar em vender o almoço para comprar janta, estudando em colégios particulares, tendo estímulos materiais. Claro, naquela época, né, nos anos 80, não incluía internet, computador, mas revista, livro, televisão, etc. e tal. Não precisei abandonar os estudos para trabalhar, não precisei sustentar os meus próprios estudos, cursei uma universidade integral, das 8 às 6, durante 5 anos, né, a USP. E, portanto, quando eu chego para trabalhar, digamos assim, a minha condição, além de mais descansada, não é? Porque eu não sei trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, né? Ainda exibe um diploma de uma universidade absolutamente respeitável no país todo, né? Então, qual é a tendência? A tendência é que as gerações que venham na sequência, né? Eu tenho 3 filhas, a tendência é que minhas filhas gozem dos mesmos privilégios que eu, né? Ao passo que a grande maioria da população não tem esse privilégio, né? Aí a gente entra no tema da meritocracia. Mas como eu vou ser educado e quero que as pessoas perguntem, não passe a noite inteira falando, por enquanto eu não falo sobre meritocracia, mas não me cutuque. Vamos ver se vai aparecer aí nas próximas. Eu acho que são assuntos muito interligados. E a gente tem a pergunta do João Marcos agora, que foi quem disse que seu livro mudou a vida dele. E aí o João Marcos perguntou como um psicólogo poderia ajudar a trazer à luz da sociedade os sujeitos sociais sem apenas restringi-los a um objeto de pesquisa, mas ajudá-los em um processo emancipatório. Poxa vida, que pergunta, hein, João Marcos? Olha, obrigado pelo prestígio. Eu vou aproveitar aqui, vocês sabem que, bom, vocês não estão vendo, mas para não ficar uma situação em que eu estou olhando para a câmera assim de cima para baixo, eu coloquei o computador em cima de alguns livros
E um deles é exatamente esse citado pelo João Marcos. Tem essa cara aqui. É uma foto de capa do Daniel Kfouri. Na verdade, é assim, né? Tem opa! É a lateralidade da plataforma, né? Tem um gari aqui, não sei se dá para ver, né? Só o pezinho e tal, né? Uma obra magistral do Daniel, que fez essa foto, e que fez essa foto também que vocês usaram na divulgação, né? Sobre invisibilidade. O livro vai ser relançado agora, tá esgotado já há alguns anos, vai ser relançado pela editora Patuá até o começo de 2021. Desculpa, viu, João Marcos, usar a sua pergunta para fazer publicidade de um livro que nem existe mais para vender. Tem usado acho que na estante virtual, tem alguns exemplares. Mas quem quiser, Jéssica, vou aproveitar aqui, pode encaminhar o e-mail para a comissão ou colocar aqui no chat e eu posso disponibilizar em PDF, tá? A dissertação, para quem tem o hábito, para quem gosta de ler na tela do computador. Eu particularmente não gosto, né? Sou criado à moda antiga e preciso do papel, mas posso disponibilizar em PDF, porque na plataforma da USP só tem o doutorado, né? E esse livro é resultado do mestrado. Vou ler aqui, pedir licença para ler a pergunta do João Marcos de novo, porque eu me estendi demais. Como um psicólogo poderia ajudar a trazer à luz da sociedade tais sujeitos sociais sem apenas restringi-los a um objeto de pesquisa, mas ajudá-los em um processo emancipatório? Cara, que pergunta difícil, João Marcos, que pergunta difícil. Eu diria que produzindo trabalhos ombro a ombro e em coautoria, não é? Trabalhos em que nós, psicólogos, pudéssemos servir a essa população, no máximo como coordenadores, né? E sempre promovendo o revezamento do poder dentro dessas células micropolíticas, né? Agora, reitero aquilo que eu falei, acho que na pergunta que a Maria Clara fez, né? Eu não acredito mesmo no poder revolucionário de nenhum trabalho que seja puramente intelectual. Eu não acredito, né? Para os dias atuais, ou a gente se dedica de corpo e alma, ou a gente abandona essa ideia de fazer uma justaposição abstrata de autores intelectuais, né? Ou a gente se envolve de verdade com essas pessoas e os participa, não é, cotidianamente dos resultados desses trabalhos, ou está tudo perdido, não é? Ou a gente vai continuar de alguma forma obtendo êxito individual, falando sobre a pobreza, né? Divulgando ideias aparentemente revolucionárias, sem ter a carne espetada por essas condições. Então, eu continuo achando, eu continuo convicto, né, de que experiências como a gente fazia na USP 25 anos atrás, elas são fundamentais e, digo mais, deveriam ser obrigatórias na nossa formação, né? E talvez, já me adiantando um pouco, João Marcos, já que você me honrou com tantos elogios, então tem um pouco de crédito, quem sabe, não seria fundamental também que nós que tivemos o privilégio de estudar em universidade pública não estivéssemos obrigados a servir a mesma universidade depois de um ano da nossa formação. Então, eu me formei em dezembro de 1997. Até dezembro de 1998, eu sirvo a comunidade dentro da USP, obrigatoriamente, né, em tempo integral. Só depois disso, eu estaria com o diploma em mãos e liberado, não é, para trabalhar de forma privada. Acho que seria um excelente começo. Muito bom. Eu acredito também que é uma coisa muito... Temos que essas pessoas estejam nas universidades também. Gostaríamos que essas pessoas estivessem na universidade e começassem a pesquisar sobre si mesmas, a
trazer essas questões do seu ponto de vista, assim como hoje a gente tem pessoas negras nas universidades que fazem questionamentos que pessoas brancas não conseguem fazer porque não vivem o que pessoas negras vivem. Eu acho que esse também seria um ponto muito interessante. A próxima pergunta, casa um pouco com o que eu disse, é da Margarete. Ela pergunta, Fernando, pensando nos marcadores sociais das diferenças raça e gênero, como você tratou isso na sua pesquisa e como você enxerga isso hoje na sua experiência como docente? Ô, Margarete, pega leve, não? Pelo amor de Deus. O pessoal tá com uma artilharia super, super pesada, que bacana, que bacana. Bom, para falar especialmente da pesquisa, a questão da raça, né, ou mesmo a questão de gênero, não foram focos da pesquisa. E por essa razão é que quando isso se apresentou, e por se apresentar de uma forma natural, é que foi tão relevante, né? Então, sobre a questão da raça, o que acontecia muito na USP, aliás, o que acontecia demais, né? Para quem não conhece, a cidade universitária é de fato uma cidade, né? E circulam por ali milhares de pessoas todos os dias. Os funcionários da Universidade de São Paulo também são muitos, inclusive os trabalhadores braçais. Então, nós éramos 12 garis, né? Contando comigo eventualmente, num universo de pelo menos 2 ou 3 centenas de trabalhadores braçais que usavam uniformes ou idênticos ou muito parecidos com os nossos. Então, eventualmente, passava um trabalhador do outro lado da rua e de alguma outra turma, olhava para o nosso grupo, não é? E achava alguma coisa estranha. Né? Achava alguma coisa estranha e ia conversar com o chefe, com o encarregado do grupo, né? Saudoso Moisés, que se tornou um grande amigo. E, em geral, o diálogo era assim, quem que é esse cara aí? Ah, Fernando, tá aí com nós, tá dando uma força aí. Não, mas ele não é daqui. Ele é estranho. Tem alguma coisa estranha nisso, né? Porque, óbvio, aliás, eu tenho quase... tá aqui. Tenho quase convicção que eu tenho a foto do meu primeiro dia de trabalho aqui, 22 de novembro de 94. Vocês me desculpem, né? Que é uma foto totalmente analógica, né? E esse aqui é o grupo de trabalhadores com quem eu estive naquele primeiro dia, que vocês podem ver a data, né? 1994. Então, eu não sei se é possível da maneira como eu pretendia, mas fica muito evidente, né, um certo destaque fenotípico, né? Os sujeitos aqui quase que majoritariamente negros e pardos, né? E um branquelão aqui parecendo uma lombriga, né? Segurando a vassoura, né? Que sou eu. Então, para falar sobre raça, né? É uma coisa óbvia. Eu moro na cidade de Jundiaí, e não é diferente em nenhum lugar do Brasil, mas eu acho que em Jundiaí é um pouco pior. Jundiaí é uma cidade mais do que estruturalmente racista, né? Então você entra no shopping center que tem aqui a 3 quarteirões de casa, né? E não preciso citar nenhuma loja em específico, nenhum restaurante em específico, né? Você não encontra negros ou mesmo pardos trabalhando como vendedores de lojas. Você entra num restaurante como o Outback, famosíssimo, né? Não há nem garçom negro, ou perto disso. Quando você vê negros, né? São aqueles rapazes que estão com uma roupa preta, né? De ponta a ponta, que entram assim com uma espécie de caixa plástica, um pano, limpam rapidamente a mesa e saem de cena. Talvez encontremos negros na cozinha do Outback, né? Então, você entra no shopping center e o shopping center é um ambiente absolutamente branco, né? Quem de forma bastante sensível e muito inteligente fez essa constatação 3 anos atrás foi minha esposa, logo que veio morar no Brasil, né? Ela é romena, né? Nunca tinha pisado aqui em terras tupiniquins, e aí depois de uma semana morando aqui, ela olhou para mim assim, diante da televisão, eu não lembro exatamente o que a gente assistia, mas era algum telejornal, e ela disse assim,
mas engraçado, eu estou assistindo televisão no Brasil, mas parece que eu estou na Europa. Não tem negros aqui, porque eu imaginava ver negros, né, pardos, etc. e tal, né? E só tem gente branca, né? É claro, é claro. O europeu continua dominando aqui de todas as formas possíveis e imagináveis. Perdão, viu, Margarete, ter perdido o foco. Sobre questão de gênero. Também não foi um foco da pesquisa, né? Mas olha que coisa interessante, e tem um capítulo do livro que eu diria, muito especial a respeito disso. Chama-se Sexo e Paradoxos. Quando eu comecei a trabalhar com os garis, era muito comum piadas, né, e comentários de natureza sexual ou erótica, né? E claro que, como estudante de psicologia, habituado a falar sobre pipis e xoxotas o tempo todo, né, que também é objeto da nossa preocupação, a sexualidade humana, aquilo não me chamava especificamente a atenção, né? Então eu escutava as piadas, né, escutava as anedotas, as brincadeirinhas que faziam a meu respeito, e também ouvia muitos comentários sobre as moças, sobre as mulheres que eventualmente passavam, né? Os pedestres que passavam onde nós estávamos trabalhando. Ressalto o fato de que jamais, em 10 anos trabalhando dentro da USP, jamais vi qualquer trabalhador braçal da universidade se dirigir a alguma mulher em primeira ou na terceira pessoa de uma forma vulgar. Jamais. Assobiar, buzinar a caminhonete, enfim, fazer qualquer comentário nesse sentido. No entanto, entre a gente, os comentários eram vários, né? Inclusive, quanto mais eles aconteciam, mais me chamava a atenção que tinha alguma coisa importante aí. Depois de 2 ou 3 anos varrendo entre os garis, desapareceram todos, 100% dos comentários sobre sexualidade ou comentários eróticos. Deram lugar a esses comentários, essas piadas, conversas sobre a família, a criação dos filhos, a saúde da mãe, o filho que eventualmente se envolvia com droga, a filha que estava desempregada e assim por diante. Ou seja, no primeiro momento, quando chega o estrangeiro, quando chega o playboy, né, a conversa sexual, a conversa erotizada, é quase como se fosse uma tentativa de buscar algum nível de contato com alguém que veio de outro mundo, né? O que eu e o Moisés, né, um nordestino de Pernambuco, que veio para cá praticamente obrigado, porque não tinha que sobreviver lá, que morou a vida inteira na divisa de Cotia com Itapevi, bem na periferia mesmo da grande São Paulo, né? Alguém que tomava um ônibus 4 da manhã para começar a trabalhar. O que esse cara poderia ter, né, na mente dele em comum comigo? Que com 18 anos ganhou um carro 0 km, só porque fiz 18 anos, né? E que frequentava a Universidade de São Paulo, que na cabeça de todos os garis era paga. E eles perguntavam, mas Fernando, quanto você paga de mensalidade aqui? Né? Então, a conversa erótica, a conversa sexual, não era porque o sujeito era uma besta quadrada ou era alguém vulgar, é porque estava tentando contato humano. E o que é bonito nisso, né? O que é mágico nisso é que a partir do instante em que estávamos realmente próximos e até íntimos, né? E quando eu digo íntimo, íntimo de verdade, de eu frequentar a casa deles, da gente tirar um cochilo deitado na calçada no meio da universidade, ou até pescar na Avenida da Raia, a partir desse instante as conversas deixaram de ser sexuais e eróticas e passaram a ser conversas muito emotivas, conversas de natureza filosófica, muitas vezes intelectual, que eles tinham muita vontade de estudar. Muitas vezes eu chegava com um livro debaixo do braço, alguma coisa assim, todo atrapalhado com mochila, e aí eles olhavam assim, poxa vida, dentro de um livro deles deve ter muita coisa boa, né? Como eu queria. Estou falando de gente semi-analfabeta, alguns deles inclusive semi-analfabetos. Então, Margarete, para concluir, né, depois dessa volta gigantesca, aliás, concluir a primeira parte da pergunta, porque ela fala da experiência como docente, né?
Mas para concluir essa primeira parte sobre gênero e raça, o que eu posso te dizer da minha experiência específica foi isso. Sobre a experiência como docente, se eu entendi bem, a pergunta, o que eu posso dizer, nos espaços que eu frequentei como professor universitário, infelizmente, eu vou corroborar os dados estatísticos, né? Isto é, os brancos têm maior acesso à universidade, de uma forma tácita, mas muito visível, né? De alguma forma, os estudantes brancos são mais estimulados, os estudantes brancos são mais respeitados, né? E sobre questão de gênero, eu queria dizer o seguinte: eu leciono numa autarquia municipal chamada Faculdade de Medicina de Jundiaí. Faço questão de dizer o nome e faço questão de dizer o seguinte: a faculdade foi fundada em 1968, durante a ditadura militar e, curiosamente, no ano do AI-5. Em 52 anos de existência, e se eu não estou enganado, tivemos 16 ou 17 diretores diferentes, nenhum deles era negro. Em 52 anos de existência, uma autarquia municipal, uma faculdade de medicina, né, portanto financiada também com dinheiro público, nunca teve um homem negro, nunca teve, aliás, uma pessoa negra como diretor. Aliás, nem como vice-diretor. Aliás, nem como coordenador de absolutamente nada. E aí tem um dado muitíssimo interessante, porque o que eu tenho observado como professor da medicina é que cada vez mais o curso se torna mais feminino. São mais professoras mulheres e são mais estudantes mulheres ingressando. Esse ano, se não me engano, 65% da turma que entrou em 2020 é constituída por mulheres. No entanto, as mulheres não tiveram nenhuma representante como diretora da Faculdade de Medicina em Jundiaí. São 52 anos de existência e não tivemos nem negros, nem mulheres como diretores. Será que temos um problema de representatividade? Será que temos um espaço que é estruturalmente machista? Será que temos um espaço que é estruturalmente racista? Não tenho nenhum aluno negro, são 120, não tenho nenhum aluno negro na Faculdade de Medicina. Aliás, nem perto disso, né? E estou torcendo para que em algum momento alguma diretora, né, possa ver nessa instituição. Vocês podem reparar bem, já comecem a observar isso dentro da própria psicologia, seja na Federal de São Carlos, seja na USP, seja em qualquer canto, né? Em geral, são os homens que têm uma facilidade muito maior, até porque está cheio de conchavo, para assumir posições de destaque, seja destaque acadêmico, seja destaque administrativo. Então, a pergunta da Margarete é, assim, absolutamente fundamental. Deveremos ter políticas de cotas dentro da universidade em cargos de chefia, para começo de conversa. Sim, isso é muito importante. É muito interessante ver quando uma empresa multinacional como o Magazine Luiza abre um trainee só para negros, o quanto isso incomoda, o quanto a empresa foi processada por isso, porque isso é um absurdo, isso é racismo reverso. Mas isso é racismo reverso ou a gente, pessoas brancas, não queremos perder nosso privilégio? É uma coisa a se pensar, né? Eu vou te fazer a última pergunta, que é enorme, e aí a gente dividiu em duas, e aí depois... Tá bom. E aí depois a gente encerra. Bom, o Marcelo perguntou, na página 63 do seu livro, Homens Invisíveis, você afirma: a invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo de um homem no meio de outros homens, é a expressão pontiaguda de dois fenômenos psicossociais que assumem caráter crônico nas sociedades capitalistas: humilhação social e reificação. Por favor, como quebrar esse caráter? Isso. Poxa vida. É exatamente o que está escrito aqui. E peço desculpas, isso foi escrito há quase 20 anos atrás, né? Eu defendi o meu mestrado em 2002. E se eu fosse escrever hoje esse mesmo período, eu faria questão de, no lugar de homens, escrever seres humanos, né? Se é que não existe outra coisa melhor para denominar isso, porque a invisibilidade pública
ela não é alguma coisa que age para dentro e para fora, e se houvesse tempo e oportunidade, depois a gente discutiria o que eu quero dizer com dentro e fora, mas não age só sobre homens, né? Não age só sobre ou homens heterossexuais ou coisa parecida, age também sobre mulheres. Então existe um lapso linguístico aqui, um lapso linguístico que é fruto, obviamente, da minha visão de sujeito privilegiado. Né? Embora eu estivesse com os trabalhadores, embora eu estivesse com os garis estudando para lutar contra um tipo de privilégio, fui incapaz de enxergar, né, que nessa escrita aqui existe alguma coisa que é, para os dias atuais, inadmissível. Né? Inclusive, vou ver se dá tempo, antes de lançar novamente o livro, de repassar isso aqui. Né? Então, o desaparecimento intersubjetivo de um ser humano em meio a outros seres humanos, e não de um homem em meio a outros homens. E aí a pergunta, para ser objetivo, né? A pergunta Marcelo, é isso? Marcelo, como quebrar esse caráter crônico? Nossa, vocês judiaram de mim. Judiaram muito com essas perguntas. Tudo de altíssimo nível. Né? Bom, nós temos uma sociedade historicamente construída, né? E quando eu digo historicamente, não é de 100, 200 anos para cá. Né? Nós temos alguma coisa aí que nós vamos herdando de uma série de sociedades, né? E tudo isso, obviamente, nos é imposto cotidianamente. Né? Então, volto a reiterar aquele aspecto sobre uma educação que seja voltada para elucidação, para a criação de consciência política, consciência de classe, sobre o quanto que a sociedade capitalista estrangula, inclusive, a visibilidade interclasses. Né? Então, para a gente ter noção de como esse processo foi construído, porque dinheiro não dá em árvore, né? Porque as grandes fortunas elas foram construídas primeiramente, né? Acumulação primitiva de capital derivou de roubo, derivou de assassinato, pequenos proprietários rurais sendo tomados, né? Na sua única propriedade, na única coisa que tinham, e assim por diante. Né? Então, não se estabelece nenhum tipo de ruptura em situação que é considerada historicamente crônica, sem ter um plano de ação e um objetivo global, mas que tenha atuações localizadas, atuações específicas. Por que esse governo macabro do Jair Bolsonaro é um governo que vai justamente nessas células importantes para o empoderamento na diversidade, para o empoderamento do negro, para o empoderamento das religiões, né, que não são as religiões, digamos assim, majoritárias. Por que acabar com políticas de cotas? Por que tem um ministro da Educação que diz que homossexualismo, o cara é um demente, né? Demente, né? Homossexualismo, quer dizer, ainda usa um termo errado, né? Tomara que seja processado, inclusive por dizer o que ele disse, né? De que o sujeito é gay porque tem uma família desajustada, né? Imagina a família do ministro, como seja, né? Para criar um sujeito que assume uma posição de poder com tanta visibilidade e diga uma bobagem dessa, né? Não só contrariando a Bíblia, que ele deveria compreender melhor, deveria ser mais astuto, né? Mas contrariando também a ciência. Por que esse governo macabro do Jair Bolsonaro vai justamente nessas pequenas coisinhas que tentamos construir nos últimos 20 anos? Né? Porque é na micropolítica que, de fato, a mudança pode acontecer. São políticas afirmativas. Né? Então, homofobia é crime? Isso importa? Isso importa demais. Isso importa muito. Né? Inclusive porque gostaríamos de ter alguém homossexual, né, assumindo um ministério. Um homossexual assumido e assumindo um ministério. Quem sabe um presidente da República, quem sabe o reitor de alguma universidade. Né? Precisamos de pessoas negras em posições de comando, né? E assim por diante. Então, se nós não atuarmos diretamente na formação das nossas crianças, porque preconceito se ensina em casa, racismo se ensina em casa. Se você
dá amor para a criança, se você dá consciência para a criança, se você ensina humildade para a criança, ela vai trazer exatamente isso à luz quando se torna um adolescente, não precisa nem chegar à idade adulta, né? Então, desculpa me alongar tanto, viu, Jéssica, e as pessoas que ainda têm paciência de nos acompanhar. Eu diria, basicamente, duas coisas. Ter um plano de atuação para a igualdade, para a equidade, né? E ter atuações na micropolítica que sejam muito bem localizadas. Posso só dar um pequeno exemplo? A gente tem tempo para isso, para 2 minutos? Ótimo. Eu tive uma tia bisavó, que a gente chamava de tia Lola, né? Que quando o meu avô adoeceu de câncer, ela cuidava de todos os netos da minha avó num apartamento de 80 metros quadrados. E eram crianças de idades variadas. Como é que aquela mulher genial fazia para entreter durante tanto tempo, né, crianças de idades tão variadas, sem ter briga, sem ter birra, sem ter ninguém querendo se atirar pela janela, sem ter, enfim, né, uma série de distúrbios. A tia Lola falava assim, vamos brincar de João do Pulo? Para os mais jovens, né, procurem depois na internet quem foi João do Pulo, né, um grande atleta brasileiro, né, um grande saltador olímpico. O que fazia a tia Lola? Pegava criança de 10, 9, 8, 7, até 3 anos de idade e criava uma espécie de competição em que ela colocava as almofadas no corredor do apartamento, tá? Com o seguinte diferencial. O maior, que no caso era eu, né, deveria saltar 3 almofadas. Quem era um pouquinho menor, saltava 2. O outro, um pouquinho menor, saltava uma só, né? E aquele pequenininho que mal começou a andar, tinha uma almofadinha bem pequenininha que ela colocava lá e ainda ajudava no impulso. E por que a tia Lola fazia isso? Porque ela entendia, né, de uma forma absolutamente sensível o que é o sentido da equidade. Então, se você é maior, aguenta essa, você vai saltar 3 almofadas. O pequenininho não, vai saltar uma almofada menorzinha. E aí todo mundo se sentia campeão. Todo mundo era campeão da sua categoria, digamos assim, né? Então, quando eu falo sobre igualdade ou equidade, é para resgatar aquela história do Rottweiler e do Chihuahua, né? Então, um menino que cresceu, né, que nasceu em 1975 como eu, né, e que cresceu na periferia, e que é negro, e que frequentou escola pública, que teve aula vaga de química, né, durante o ginásio inteiro, na boca do vestibular, se é que ele vai ter a ousadia de prestar, vai ter coragem de prestar, ele é um chihuahua, disputando com o Rottweiler, né, treinado em escola particular, né, lendo os livros que as professoras pediam, né, aliás, livro que eu não precisava pegar na biblioteca, que eu tinha condição de comprar, né, vai competir pelo mesmo pedaço de carne com o Rottweiler. Deixa um Rottweiler e um chihuahua 3 dias sem comer absolutamente nada. E aí você coloca os dois dentro do mesmo espaço, né? Dentro de uma sala. Joga lá um pedaço de carne. O Rottweiler come a carne e ainda come o chihuahua. Essa é a verdade. E essa é a sociedade que a gente está construindo no nosso país, infelizmente. Muito obrigada, Fernanda. A gente vai ter que encerrar. A gente conseguiu discutir muito. Eu achei que a gente conversou bastante coisa muito importante. Eu agradeço de novo pelo seu interesse em participar do nosso evento, por estar aqui, por ter respondido todas essas perguntas. Com certeza tem mais perguntas aqui no chat que não deu tempo da gente responder. E aí eu queria lembrar vocês, inscritos, que o formulário de sorteio que está aqui no link da descrição vai encerrar assim que a gente terminar a palestra. E aí amanhã o nosso evento continua às 10 da manhã. A gente vai continuar aí até domingo. A palestra de amanhã se chama Quando o Medo de Perder Toma Conta, o FOMO e suas implicações na vida contemporânea, ministrada pelo Rafael Diniz. E aí, assim, a gente encerra o nosso primeiro dia de evento. Eu espero que vocês estejam gostando. Aguardamos vocês amanhã e até mais. Tchau. Fora Bolsonaro!